Bom dia, estamos começando agora o tema de lógica simbólica. Essa aula agora é uma breve introdução sobre lógica simbólica. Aí alguns podem estar perguntando, e aquela outra lógica que nós estudávamos antes, que estávamos estudando antes de começar essas aulas de lógica simbólica, né? Era o que nós estávamos chamando de lógica aristotélica. Bom, aquilo que estudamos continua valendo, né? Aristóteles foi assim um grande estruturador do estudo da lógica e os trabalhos dele continuam de certa forma em vigor até hoje, né? Mesmo que muito do que nós estudamos de lógica até esse momento, né, dessa lógica que muitos chamam de lógica aristotélica ou lógica clássica, né, teve algumas alterações didáticas. Por exemplo, quando eu expliquei para vocês, né, os termos, as proposições, né, eu usei diagramas, né, o que é conhecido como diagramas de Venn. Aristóteles não usava esse recurso didático para explicar, né, dos diagramas de Venn, né, que foi algo que foi pegado emprestado da matemática, né, para usar. Não, ele não usou. Mas nós usamos porque nós estamos num mundo já um pouquinho diferente. Vocês já estudaram outras coisas, você tem outras noções. E facilita a explicação, inclusive abrevia a explicação se eu faço recurso dos diagramas de Venn, né? Mas o que importa aqui é que até o século XIX a lógica aristotélica não passou por grandes mudanças. Foi mais questão didática ou conteúdo que começou a ser analisado, né, com a lógica aristotélica, igual na Idade Média começou a ser usado muito por estudo de teologia, para as coisas que dizem respeito à religião, né, foi muito usado. Vamos falar disso daqui a pouco, né? Então isso, se você pensar que Aristóteles viveu de 384 a.C. até 322 a.C., né, assim, são mais de 2000 anos, né, que a lógica permaneceu praticamente a mesma. Mas na Idade Moderna, né, depois teve algumas alterações, né? Eu coloquei essa ilustração aí sobre o ensino na escolástica medieval, porque isso representa a Idade Média, né? Então, assim, era ainda a lógica clássica aristotélica que estava sendo usada, mas muitas vezes já sendo aplicada a outros temas, né, diferentes. E na Idade Moderna, René Descartes e Francis Bacon criticaram um pouco os procedimentos da escolástica medieval, aplicando essa lógica clássica, né? Tem uma eu digo que essas críticas se devem muito mais, não tanto à forma que eles empregaram a lógica, e sim aos temas com os quais eles estavam preocupados usando a lógica, né? Não era, na Idade Média eles não estavam preocupados tanto com a utilidade das coisas que eles estudavam, e sim estudavam para entender o sentido das coisas. Nas minhas aulas de filosofia eu gosto de falar isso, né? Um conceito que teve na escola de Frankfurt, de razão instrumental, né, caracteriza bem o que nós entendemos pelo que os modernos estavam preocupados e diferencia do que se preocupava antes, né? Então, o René Descartes aí com o racionalismo, né, uma das críticas que ele fez muito, que ele fez a filosofia até o momento estudado, que ele se referia nesse caso sobretudo à escolástica, né, é que eles estudavam de forma manualista, né? Eles perderam o sentido crítico. Eles ficavam mais decorando argumentos, decorando os motivos pelas coisas eles acreditavam, do que conseguir raciocinar, fazer filosofia com assuntos novos, né? E o Francis Bacon fez muito trabalho em cima disso também, mas ele, em vez de ser racionalista, ele vem ao caso, né, ser mais um empirista, né? Ou seja, aquela pessoa que, em vez de preocupar, que na hora que faz a pergunta do que valida o conhecimento, em vez de falar tanto da razão, ele fala mais dos sentidos, da experiência, né? O que você encosta, o que você vê, o que você escuta, né? Enfim, eles começaram a fazer algumas observações críticas à lógica clássica do jeito que ela era usada na escolástica medieval. Já no século XIX aí começam esses dois sujeitos, o George Boole e o Gottlob Frege, né, que eles já introduzem
algumas mudanças no, no estudo da lógica, né? Já começa a ter algumas mudanças, né? Já praticamente no século XX nós vemos aí esses três filósofos, né? Grandes nomes, né? É, o, o Carnap, o Russell, né? Até mesmo da matemática, né? Destacam bastante na matemática também, né? Eles são considerados às vezes responsáveis, né, pelo surgimento da filosofia analítica. Né, e eles introduzem muito mais conceitos no campo da lógica, né? Então, vamos ver, quais são as vantagens de uma lógica simbólica? Né? Olha, inteligência artificial, na hora que a gente fala de computador, por exemplo, trabalha com sistema binário. Né? Ou seja, estão usando símbolos para operar. Né? Então, isso já traz uma grande vantagem. Você fica livre de algumas polêmicas e leva o raciocínio mais longe. Seria um raciocínio abstrato, igual a matemática. Quando eu falo que 2 mais 2 é 4, você entendeu 2 mais 2 é 4. Mas quando você pensa no mundo, não existe o 2, o que existem são duas laranjas, duas pessoas, dois carros, né? E assim, no mundo as coisas são diferentes, né? Assim, se você pensar friamente, né? Se duas laranjas mais duas laranjas equivalem a 4 laranjas, bom, você pode polemizar isso na hora que você traduz para laranja já. Porque duas laranjas, mas uma laranja pode ser maior que outra, uma pode ser mais suculenta que outra. Ou seja, será que dá igual você contar laranja simplesmente 2 mais 2 é 4? Ah, professor, mas agora você pode contabilizar por quilo. Ou, né, mas aí você fala, espera aí, mas será que 1 quilo de laranja sempre vai render a mesma quantidade de suco? Ah, professor, agora você pode falar de litro de suco, né? Ah, será que pode ter um suco um pouquinho mais concentrado que o outro, mais saboroso que o outro, mais ácido que o outro? Ou seja, quando a gente passa por um conteúdo, é sempre possível a gente colocar polêmica. Agora, se nos abstraímos desse conteúdo e atuamos operamos com puros símbolos, fica mais fácil de nos colocar de acordo sobre o que estamos falando, né? De operar um raciocínio e levar ele para frente. Então, de certa forma, isso é considerado vantagem, né? Parece que quando você está operando com símbolos é uma coisa mais rigorosa, né? Tem muitas pessoas que têm uma visão preconceituosa das ciências humanas, justamente por isso. Muitos acham que a ciência humana não tem tanto rigor, como, por exemplo, a engenharia química, porque ali você está operando com símbolos. Né? Ou qualquer outro tipo de engenharia, né? Linguagem artificial, programação de computadores. Tem gente que acha que os outros estudos podem ter mais rigor. Né? E esse preconceito vem disso, porque quando a gente estuda filosofia, não estamos estudando puramente uma lógica simbólica, estamos estudando tratados filosóficos, conteúdo, pensamentos de pessoas diferentes. Né? E nós temos dificuldade de nos colocar de acordo, né? Por isso que existe debate. Né? Não nos colocamos de acordo, porque parece que não tem rigor. Né? A lógica simbólica traz essa vantagem. Né? Também assim estamos evitando, né, conotações emocionais que perturbam o raciocínio. Né? O famoso debate, né, atual, né, sobre a questão do aborto. Né? Muitas vezes se tem a impressão que está carregado de conotações emocionais. Né? Por exemplo, e a mulher que é pobre, que comete aborto numa clínica clandestina, sem condições sanitárias adequadas, e pega uma infecção. Né? As pessoas cometem aborto escondido, mas o pobre faz o aborto escondido em condições piores. Olha só, temos que salvar a vida dessas pessoas. Sempre se apela, de certa forma, a emoção. Ou fala, espera aí, e a criança que está lá no ventre da mãe? É uma vida, coitadinha daquela criança, você não está dando voz a ela. Se coloca emoções nesse debate. Né? Ou se você abstrair desse conteúdo e colocar simplesmente símbolos lógicos, né, fica mais fácil de nos colocar de acordo. Né? Dentro da matemática a gente não discute tanto porque não estamos falando de conteúdo, estamos usando símbolos. Né? Enfim,
Isso ajuda a evitar também, muitas vezes, ambiguidade, né? Falta de clareza. Vou falar de ambiguidade, aqui tem um exemplo. Olha essa frase. Ela falou a respeito dela com ela. Essa frase ficou muito ambígua e pode ter muitos sentidos. Vamos ver aqui alguns sentidos que essa frase pode ter. Vamos substituir ela por X, né? E aí fica ela por X. Bom, se ela vai ser sempre X, fica X falou com X a respeito de X, né? Então a pessoa falou de si, isso pode ser entendido como a pessoa falou de si mesma ou consigo mesmo, se X é sempre X. Mas se a gente substituir o primeiro ela por X, o segundo continua X e o terceiro fica Y, então vai ser entendido, a pessoa falou de si mesma com outra pessoa. Agora, se o primeiro continua X, o segundo ela vira Y, o terceiro vira Z, a pessoa falou com outra pessoa a respeito de uma terceira pessoa ainda. Então já tem, né, já muda bastante. Ou então você pode colocar assim como alguém que está dando conselho. X falou a respeito de Y com Y. A pessoa falou com outra pessoa a respeito de com quem se fala, né? Então, na linguagem simbólica, o conteúdo pode ficar mais claro e evita a ambiguidade. Então agora a gente vai ver, né, alguns símbolos que se usa na lógica simbólica, né, para favorecer. Então aí, a negação é o til, né? Normalmente existem outros símbolos para negação também, mas o que eu mais tenho visto é esse til, então eu vou usar isso para não complicar muito, né? A conjunção, né, e, né, a conjunção é quando e está ligando uma proposição a outra, né, simbolizado por este símbolo, né, que parece um acento circunflexo, um V de cabeça para baixo, né, é o que simboliza a conjunção e, que liga uma sentença na outra. Agora, a disjunção, né, é o conectivo ou, né, simbolizado por esse V aí, né, esse símbolo que parece um V. E a disjunção exclusiva, ou, né, é simbolizada por dois V's juntos, mais ou menos, né, o W. Né, parece um W, esse símbolo. Já a implicação, muitas pessoas também chamam de condicional, né, quando você usa muitas vezes o se, pode ser usado outras palavras também, é simbolizado por essa setinha, né, que aponta para o lado direito. Já a bicondicionalidade ou equivalência, né, que é quando a gente usa se e somente se, é simbolizada por essa setinha que aponta para os dois lados. Vamos ver um exemplo. Então, vamos ver e traduzir alguns símbolos. Não li o livro e nem assistiu o filme. Então, ler o livro fica como L, assistir filme fica como F, o não já sabemos que é o til, e o E, que é a conjunção, sabemos que é esse V de cabeça para baixo, que parece um acento circunflexo. Então, traduzindo, vamos colocar essa frase da seguinte forma. Tiozinho, L, né, o símbolo da conjunção, o V de cabeça para baixo, o tiozinho e o F. Passarei na prova se e somente se eu estudar muito. Aí fica assim. Se passar na prova é P e estudar muito é E, então fica P, aquela setinha que indica a bicondicionalidade, né, uma setinha apontando para os dois lados, e o E. Ou não janto, ou tomo sopa. Jantar fica J, tomar sopa é S. Então, o tiozinho antes do J, o V, que é o ou, e o S. Ou caso, ou fico solteiro. Então, aí já é uma bicondicionalidade. Não, perdão. Aí já é uma... já é ou, né? Fica sendo esse tipo de conjunção que chamamos de exclusiva, né? Que exclui outra possibilidade, né? Ou caso, eu fico solteiro. Não tem jeito de fazer as duas coisas, né? Então fica C, o W, que é o símbolo de conjunção exclusiva, com S maiúsculo. E aí terminamos a aula de hoje, pessoal, né? Essa aula aí, uma introdução à lógica simbólica, né? Eu recomendo que se faça atividades de traduzir sentenças por símbolos, né? E depois continuamos com o assunto de novo. Até mais.